boa tarde a todos, né? Para quem estiver chegando aí do almoço, já que estiver chegando aí da pausa. Quero agradecer primeiro, né, ao pessoal que organizou esse evento. Quero agradecer a você, Ana, quero agradecer a Bruna também, por também ter passado essa minha apresentação para hoje, porque inicialmente ele ia acontecer antes de ontem, dia 6, se eu não me engano, mas eu tive prova de cálculos bem na hora, bem no horário que eu fiz a inscrição, ia ter prova de cálculos. Mas deu tudo certo, eu consegui mudar minha data de apresentação, então obrigado primeiramente. E o que eu vou falar para vocês, que eu vou apresentar para vocês, é sobre orientação a objeto aplicada em jogos, porque a programação, né, tipo, o mercado da área de tecnologia é uma área bem extensa, por assim dizer, né, tem bastante coisa que você pode fazer, é uma área que está abrangindo muita coisa, e jogos também é algo que também que você programa. Os jogos não se criam sozinhos, né? Eles não surgem assim do nada. Jogos também é um conjunto de sistemas, é um conjunto de códigos, é um conjunto de comandos que formam aquilo, desde o momento de desenhar na tela até o momento de você controlar o personagem. Então, tem muita coisa de jogos que aplica a programação, tirando a parte, né? A parte de design, a parte de concepts, essa parte realmente não envolve, mas a parte de realmente deixar o jogo vivo, de transformar o jogo em algo jogável, algo que você possa interagir, envolve muita programação, é programação pura. E então, só antes de começar a me apresentar aqui um pouco rapidão, eu me chamo Pedro Pereira Lourenço, eu tenho 21 anos de idade, e eu também sou aluno que está cursando Ciências da Computação, estou terminando agora o meu primeiro período de Ciências da Computação, e eu gosto de assistir uns desenhos, assistir com Netflix no meu tempo livre. E para quem é do meu curso, da minha mesma turma, acho que pode me reconhecer pelo meu nickzinho que eu uso do Teams, né? Que é a Mabel. Eu sou o desenho favorito de todos. Melhor desenho de todos. Eu sou um pouco doente com esse desenho, confesso. E também eu gosto, né, de jogar e eu gosto de criar jogos. Eu gosto muito dessa sensação de você conseguir ter uma ideia, de você imaginar alguma coisa e você conseguir transformar aquilo em algo jogável, em algo real, por assim dizer, né? Então, trabalha muito essa minha parte criativa. Apesar de que programação, né, é muita lógica, é muito exatas, por assim dizer, eu acho legal essa coisa de você transformar essa parte lógica, essa parte de exatas em algo visual, em algo criativo, em algo que, enfim, possa entreter alguém ou se então até mesmo passar alguma informação, se for um jogo de cunho mais voltado para essa parte, né? Eu tive o prazer e a honra de trabalhar em São Paulo, numa empresa indie de jogos brasileira, a Fire Horse, a empresa, e onde eu participei do desenvolvimento do jogo chamado Hero Among Us, que é um jogo de estratégia e foi financiado pela Ancine, foi um projeto financiado pela Ancine e já está disponível para vocês jogarem. Fazer um leve merchan aqui. Já está disponível para vocês jogarem, já está disponível na Steam, já está disponível nas stores, né, Play Store e Apple Store. Então depois se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma chance, é um jogo bem divertido, bem legal. E agora, atualmente, eu estou trabalhando no jogo All Might Warrior Gods, que é um jogo já mais voltado para RPG, um jogo mais voltado para a parte multiplayer. E atualmente eu estou desenvolvendo muita parte de tela, interação com o usuário. E atualmente esse jogo já está em Early Access e já está na Steam. Ele está disponível somente na Steam. Então depois se vocês quiserem dar uma olhada também, é bem divertido o jogo. E aproveitando que eu tenho um pouco desse conhecimento de criação de jogos, de programação de jogos, por que não falar, né, de orientação a objeto aplicada em jogos? Porque como eu já tinha dito antes, jogos também jogos é um conjunto também de linhas de código, um conjunto de sistemas que transforma aquilo que você vê na sua tela. Desde o momento que você aperta o botão, enfim, realmente é tudo programado, é tudo através de linha de código. Tem um programador ali que quebrou a cabeça, que tomou café, que virou noite, que se estressou, que fez o que vocês acabam jogando. Então, por que não, né? Puxar um pouco daquelas coisas que nós aprendemos, né, no curso de AEDS e queremos aprender mais também, tenho certeza. Puxar isso e aplicar eles em jogos. Até porque também a área, né, da tecnologia em si, no geral, é um mercado bem grande, é um mercado bem extenso. E jogos, em específico, é um mercado que está crescendo muito no Brasil, está ganhando muito destaque. Não é à toa que países como o Canadá vem sugando o Brasil, vem tirando todos os brasileiros possíveis, vem importando os brasileiros
para poder trabalhar nessa indústria, porque o Canadá é um dos países que tem bastante empresa AAA, por assim dizer, né? Que AAA é quando o jogo é realmente famoso, o jogo tem financiamento grande, quando a empresa realmente é grande. E o Canadá tem muitas empresas desse jeito lá, então eles são puxando muitos brasileiros, mas o Brasil tem um potencial. Segundo essa pesquisa da Newzoo, que eu segui, que eu estava dando uma olhada, estava dando uma pesquisada, e eles falaram, eles previram que neste ano de 2021 o Brasil terá uma receita de 12 bilhões de reais só neste ano por causa dos jogos. O mercado de jogos no Brasil realmente é um mercado em potencial. E só para vocês terem ideia, temos já no Brasil, em Recife, temos a Coco, que é uma empresa brasileira voltado mais para a parte artística, mas ele ajudou no desenvolvimento de um jogo que eu acredito que quem gosta também, assim como eu, de jogos, participou de um jogo famoso chamado Horizon Zero Dawn. Então, os personagens que você vê lá, os inimigos, foram modelados pelas pessoas da Coco, que é uma empresa pernambucana, né, uma empresa de Recife. E tem também no Rio Grande do Sul, né, no Rio Grande do Sul, a Aquiles, que é uma empresa de jogos também, bem famosa no Brasil, se não me engano, uma das maiores empresas de jogos aqui no Brasil, junto com a Wildlife. E ela desenvolveu o Wonderbox, que é um jogo que está disponível já na Apple, pela Apple Arcade. E também, se não me engano, já está também no Stadia e também nos consoles da nova geração, se eu não me engano. Então, como vocês podem ver, realmente, o Brasil tem o seu potencial e jogos realmente é algo que já está presente. Então, por que não puxar um pouco, né, da programação? Até porque também pode ter gente, não sei, que ainda que tem certeza que quer trabalhar na área da tecnologia, mas não sabe ainda onde especializar, onde focar. Então, não sei, talvez essa palestra aqui dá um pouco de luz, eu ia ficar bem feliz se isso realmente acontecer. Bom, então, antes de começar, o que é, né? Primeiramente, orientação ao objeto, né? Para quem, assim como eu, terminou agora o AEDS, né? AEDS, o primeiro período, né? Do curso de Ciência da Computação, ou quem já teve isso e ainda não lembra muito bem um pouco, o que é, né? A orientação ao objeto. Puxar um pouco na memória, vamos refrescar um pouco aqui. A orientação ao objeto nada mais é do que um modelo de programação, uma forma, um paradigma de programar, onde envolve classes e objetos. Bem resumido é isso. Mas o que seria, né? O que seria essa classe? O que seria esse objeto? A classe, eu gosto de dizer que é como se fosse um molde, é como se fosse um layout, um modelo. E neste modelo, ele vai ter diversas características, vai ter diversas coisas, diversas propriedades, onde todas as suas cópias irão sair através desse modelo. Então, por exemplo, eu tenho um modelo de carro, eu tenho o carro, e o do carro eu vou ter diversas formas de carro. Eu vou ter o Gol, eu vou ter o Volkswagen, eu não sou muito assim chegado com carro, mas temos diversas formas de carros, por assim dizer. Temos também, por exemplo, pessoas. Eu posso utilizar esse exemplo, pessoas. Eu tenho um molde pessoa. O molde pessoa tem as suas características, como, por exemplo, a cor dos olhos, a altura, a cor da pele, peso, tem essas características. E dessa pessoa eu posso criar várias pessoinhas, várias instâncias, várias cópias deste molde, seguindo as suas características únicas. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa Pedro, eu posso ter uma pessoa Tiago, posso ter uma pessoa Ana, que cada um tem as suas características, porém a gente vem de um mesmo molde, nós somos de um mesmo molde, nós somos pessoas, né, por assim dizer. E essa cópia se chama instância ou objeto. E é por isso que recebe esse nome de objeto. Uma das explicações de por que recebe esse nome de orientação objeto, porque sempre tenta trazer um pouco, relacionar um pouco dessa realidade com a gente mesmo. A programação mais voltada um pouco para essa parte mais real da coisa. Então fica mais fácil de visualizar, fica mais fácil enfim, de planejar como é que vai funcionar o código, fica mais fácil de ver, de mapear mentalmente como vai funcionar as coisas. Então, temos os objetos, que são as instâncias, que são as cópias de um molde que nós chamamos de classe. No caso desse exemplo que eu dei, pessoas. Então, como no exemplo aqui, eu tenho uma classe pessoa, e da classe pessoa eu tenho a cor dos olhos, eu tenho a altura, eu tenho um peso, eu tenho um sexo. São características que todas as pessoas irão ter, neste meu exemplo aqui. E também, já de quebra, queria aqui duas funções rapidinhas que eu imagino que todas as pessoas façam, que é comer e falar, neste meu código aqui imaginário. Então, temos o molde, criamos o molde, e do molde nós criamos objetos, criamos as cópias. Então, eu tenho uma pessoa Pedro, eu tenho uma pessoa Tiago, eu tenho uma pessoa Larissa, e o Pedro vai ter as suas características, posso ter olho verde, posso ter olho azul, posso ter olho castanho escuro, enfim. E o Tiago também vai ter as suas características, e assim a Larissa também vai ter as suas características únicas.
O legal de orientação a objeto é isso, porque a gente cada objeto é único, porém eles conseguem comunicar entre si. Eles conseguem interagir entre si ali, dependendo de como você programa enfim. Mas, entendendo já, então, o conceito de orientação a objeto, essa forma de programação, como que eu posso aplicar isso em jogos? Como que isso tudo pode ser aplicado em jogos? Primeiramente, né, eu vou substituir a pessoa por personagem, para poder ficar mais fácil na hora de fazer a analogia. Então, nós iremos ter os personagens. E imagino que um jogo que todo mundo conhece, até que quem não joga conhece, o Minecraft, um ótimo exemplo que eu posso utilizar. No Minecraft, nós temos, então, os personagens, temos a classe, né? A classe base personagem. E de personagem, o que nós temos? Nós temos o Steve, né? Que é o personagem que você joga, que é o personagem principal ali que você controla. Temos o Zombie, temos o Creeper, temos o Spider. Então, temos diversos personagens. Temos um leque de personagens, na verdade. Esse jogo tem diversos personagens que vêm dessa classe personagem, por assim dizer. Então, temos a base personagem e dele temos várias instâncias. Temos vários objetos de comportamentos únicos, por assim dizer. Então, temos o objeto Steve, o objeto Spider, cada um com as suas características, com seus comportamentos lá únicos. E eles podem interagir entre si. Então, acontece que a aranha chega em você e bate em você. Então, tá havendo ali uma interação entre os objetos ali do jogo, entre as instâncias, né, do jogo, por assim dizer. E então, na classe personagem, só substituindo um pouco aqui as variáveis, a classe personagem ele pode ter a vida, velocidade e força. É algo que eu imagino que todos os personagens vão ter. Todo mundo tem que ter isso. No Minecraft, você consegue matar os inimigos porque eles têm vida, eles andam uma certa velocidade, porque eles têm a variável velocidade definida, e eles te dão um dano ali, eles tiram uma porcentagem da sua vida porque eles têm uma força atribuída. E é claro, as funções, né? Andar e pular. Então, todos os personagens, eles vão ter este mesmo comportamento. Todos. Porque todos vêm da classe base personagem. E temos as instâncias, como já disse antes, né? O Steve, Zombie, Creeper e o Spider. Então, só trazendo um pouco mais para a parte prática, eu apresento para vocês aqui o de menor. O de menor, ele é um personagem do jogo, assim, um jogo qualquer. Assim como Minecraft, ele é um personagem. E ele faz tudo aquilo que o personagem tem que fazer. Então, ele recebe dano, por ser um personagem também, por ter perninhas, ele consegue andar. Então, ele pode andar para lá e para cá, enfim. E ele também ataca. Então, ele faz comportamentos básicos que todo personagem tem que fazer nesse meu código que eu criei aqui de exemplo. E por estarmos falando de orientação ao objeto, e por estarmos falando de instâncias, o de menor não vai ficar sozinho. Ele não vai ficar sozinho nesse mundo branco, nesse limbo aqui. Então, eu resolvi dar para ele, então, 2 inimigos. Ele vai ter, então, 2 inimigos. E esses inimigos, eles também serão instâncias de personagem. Então, todos eles farão a mesma coisa que o player tem. Eles têm a mesma capacidade de fazer as coisas que o player faz. Então, eles também recebem dano. Eles também podem andar para lá e para cá, pode seguir o player, pode, não sei como tiver programado eles. E eles também podem atacar. Então, como pode perceber, eles por serem instâncias da mesma classe, eles têm esses mesmos comportamentos que eu defini para eles. Então, eles irão executar essas mesmas funções. Agora, como eu posso chamar essas funções? Como que eu vou mexer nelas? Vai entrar num outro conceito de orientação a objeto que eu vou abordar mais para frente. Então, só para poder mostrar aqui, cada personagem daqui, cada instância, eles têm as suas características. Então, o inimigo 1, comparando aqui os inimigos, o inimigo 1, ele tem uma velocidade um pouco menor que o inimigo 2. Então, dá para perceber que o inimigo 2 é um pouco mais rápido. E só para poder tirar aqui a prova, vamos supor aqui, vou colocar o inimigo 2 aqui atrás, o inimigo 1 na frente. O inimigo 1, se for fazer um racha aqui, fazer uma corrida bem rápida aqui, o inimigo 1 tem certa vantagem. Porém, o inimigo 2, ele é mais rápido. Então, se eu botar aqui para eles correrem, o inimigo 2 ele vai passar o laranja. Por quê? Porque ele tem a velocidade, as características dele, a velocidade definida para o inimigo 1, para o inimigo 2, o maior, é o dobro, assim dizer, da velocidade do primeiro inimigo. Então, como pode perceber que eles têm realmente ali as características, eles têm a mesma base, eles vêm de um mesmo molde, porém eles têm as suas características únicas. O player, como vocês podem imaginar, ele é mais rápido que os dois. Então, se tiver que fugir, ele consegue deixar os dois para trás. Só que eles são personagens. Todos eles são personagens. Só que
o inimigo ele tem que fazer coisas específicas de inimigo. O inimigo ele não pode fazer coisas específicas que um player faz. Ele tem que ter um comportamento somente de inimigo. Então, o programador, eu não posso criar um comportamento de inimigo, um comportamento específico de inimigo dentro da minha classe base. Por quê? Porque o player, ele vem também dessa mesma classe base. Então, lembre que qualquer coisa que eu criar dentro dessa minha classe base, o player, ele vai executar também, porque ele vem de personagem. Então, eu não posso criar esse comportamento aqui de seguir e atacar o player dentro da classe personagem. Então, olhando aqui, ó, se eu estiver longe do player, passando bem rapidão aqui nesse pseudo, por assim dizer, se eu estiver longe do player, eu vou seguir ele. Se eu estiver perto do player, eu vou atacar o player. Esse comportamento não pode ficar em personagem. Por quê? Porque se eu tiver, imagina um cenário, eu tenho dois personagens, eu tenho dois players aqui na minha tela. O que vai acontecer? O player, os dois personagens que não são inimigos vão começar a atacar um outro, porque ambos são players. E eu não quero que isso aconteça, isso é o comportamento de inimigo. Então, para isso, eu preciso criar um comportamento somente para esses inimigos. E é aí que entra um conceito importante, um outro conceito importante da programação orientada a objeto, que é a herança. Eu posso criar uma classe específica de inimigo, criar uma outra classe, um outro mod específica de inimigo, porém, essa herança, essa classe, ela vai herdar de personagem. Porque aí ele vai ter um comportamento específico de inimigo, só que ele não vai deixar de ser um personagem. Ele ainda vai responder como um personagem. Porém, ele vai ter comportamentos diferentes porque ele é um inimigo agora. Então, se vocês olharem aqui rapidão no exemplo que eu fiz, eu tenho a classe base, como vocês já viram antes, então eu mantive as mesmas propriedades e função. Então, tem vida, força, velocidade e a função andar. E a classe inimigo, que herda de personagem. Então, o inimigo, ele ainda vai ter vida, ele ainda vai ter força, ele ainda vai ter velocidade, porque eu estou herdando essas coisas da classe personagem. Porém, agora ele tem algo diferencial. Ele tem todo aquele comportamento único que eu tinha criado anteriormente, somente dentro da classe inimigo. Então, agora, todas as instâncias, todos os objetos que forem do tipo inimigo, eles terão esse comportamento. Todos eles terão essa behavior, por assim dizer. Então, se eu arrastar esse aqui para cá e atribuir nele e botar o player, agora ele vai seguir o player e bater nele, porque é o que eu defini, foi o que eu decidi na classe inimigo. Tá vendo? Ele vai realmente seguir, então, ele vai seguir aquele comportamento, então se eu me afastar dele aqui, ele vai me seguir, porque foi o comportamento que eu decidi para ele. Olha, você vai ser do tipo inimigo, então você vai seguir esse comportamento. Então, a herança, o legal da herança é isso. E isso já gera já responde uma outra coisa da orientação a objeto, que é o polimorfismo. O polimorfismo é essa capacidade que a classe tem de gerar vários tipos de classes que herdam dela. Então, por exemplo, o personagem, ela deu origem ao player e ela deu origem ao inimigo. O player tem seu código único lá de comportamentos de player e o inimigo tem o seu código único de comportamentos de inimigo. E ambos herdam de personagem, porque ambos têm vida, porque ambos têm força, porque ambos podem atacar. Porém, o player comporta de um jeito e o inimigo comporta do outro jeito. Então, polimorfismo é isso. É a capacidade que a classe personagem teve de dar origem aos outros tipos de classe, que estão herdando dela. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, como já disse antes, o player e o inimigo, só que eu tinha criado o inimigo 2, né, que é aquele cara azul, que é esse cara aqui. Então, só para dar uma diferença, eu criei uma outra classe, eu chamei de inimigo 2, e ela herda de personagem também, só que esse inimigo ele vai ter um comportamento diferente do inimigo laranja. O inimigo laranja, ele, como vocês viram, né? Deixa eu só botar o player aqui. O inimigo laranja, ele sempre vai chegar no player e atacar as costas dele. Então, se eu virar para cá... Opa, perdão, acabei. Sempre me baralho nisso aí. Então, se eu botar o inimigo para cá, ele vai atacar as costas do player. Então, se eu virar para cá, ele vai fazer questão de ir para as costas do player e atacar ele. Perdão. Agora, e se eu botar agora o inimigo 2? O inimigo 2 ele tem um outro comportamento. Esse inimigo 2 ele vai ter um comportamento diferente do laranja. Ele, dessa vez, ele vai chegar na frente do player e bater nele. Então, é um comportamento bem
assim, uma diferença bem básica, bem pequena que eu fiz aí, só para poder mostrar para vocês que eu posso criar diversos comportamentos, diversos tipos de inimigo, diversos tipos de classe que é de personagem. Então agora, se eu botar aqui, ambos são inimigos, porém ambos têm comportamentos diferentes. Nossa, tadinho do player. O azul, ele foi programado do seguinte: se eu estiver longe do player, eu vou seguir ele até chegar na frente dele. Se eu estiver muito perto, eu vou bater nele. O inimigo já é diferente. Se eu estiver longe do player, eu vou seguir ele. Se eu estiver perto, eu vou ver se eu estou nas costas dele e aí eu vou bater nele. Então são comportamentos ali únicos de duas classes de inimigos, né? O inimigo 1 e o inimigo 2. E aí entra também uma outra coisa, o último conceito, né, de uma última coisa a abordar aqui de orientação a objeto, que é o encapsulamento. O encapsulamento é uma capacidade que a classe tem de tornar a manipulação de suas variáveis um pouco mais tratada, por assim dizer. Então, por exemplo, no exemplo lá do inimigo atacando o player, ele chega e bate nele. Porém, o que está acontecendo? O inimigo ele está alterando a variável vida do player, do jogador, a cada vez que ele bate nele. Porém, se eu quiser tratar um pouco isso, eu não quero deixar exposto desse jeito. Eu não quero deixar a variável vida livre, assim, para que qualquer classe que for chegar nele alterar o valor dele. Eu não quero isso. É aí que entra, então, o conceito de público, privado e protegido. As minhas variáveis podem ser públicas, privadas ou protegidas. Quando uma variável é pública, quer dizer que todas as classes, perdão, todas as instâncias que estão ali no meu cenário, no meu contexto, elas conseguem alterar o valor dessa minha variável. Então, imaginando que a minha variável vida é pública, do personagem é pública, então a instância inimigo consegue alterar esse meu valor. O privado já é ao contrário, já é bem ao contrário disso. O privado é quando nenhuma instância, a não ser ela mesma, a não ser o dono daquela variável, consegue alterar. Então, se eu deixar, por exemplo, a vida como privado do player, o inimigo não vai conseguir alterar a vida dele. Somente o player vai conseguir alterar a vida dele. E agora, o protegido já é um pouco diferente. O protegido é quando, o protected, é quando somente quando a classe que está herdando consegue alterar essas variáveis. Então, lá no exemplo lá atrás, que tem a classe personagem e a classe player, se eu colocasse a vida protegida do personagem, somente o player vai conseguir alterar ela, o que está herdando, porque ela está herdando de personagem. Então, ela está protegida ali. Somente quem está herdando dela que consegue alterar. Lembrando que isso é para cada instância, tá? Eu falo isso para cada instância. Então, se eu tiver um player aqui, somente ele vai conseguir alterar a vida dele, somente ele tem acesso a essa variável. E se eu colocar um inimigo, é somente esse inimigo que consegue alterar a variável dele, porque está protegida, por assim dizer. Bom, neste meu exemplo aqui agora, alterei um pouco o código e deixei a minha vida como protegida, a minha velocidade também como protegida, a minha força também como protegida. Então, somente aquela instância consegue mexer nessas informações. E eu deixei minha resistência como pública, eu quero que todo mundo veja, por assim dizer, né, o quanto que eu tenho de resistência. E eu criei uma nova função. Eu criei uma função chamada receber dano. Então, todos os personagens, eles vão ter essa função de receber dano. Porque eu quero alterar a minha vida. Eu recebi um dano, então eu preciso alterar essa minha vida. Porém, e essa função recebe, né, um parâmetro dano, porque eu quero calcular quantos danos eu recebi. O conceito de encapsulamento, como que eu posso abordar, então, o conceito de encapsulamento aqui? Eu tenho aqui a minha função dano, né? A minha função de receber dano. E a função receber dano, neste meu exemplo, ele recebe a quantidade de dano que eu recebi. Só que como minha vida está privada e é somente o player que consegue alterar, e eu deixei essa minha função pública, como vocês podem olhar aqui, e eu deixei pública, então quando o inimigo atacar o player, ele vai fazer assim, olha, player, eu te ataquei. Então eu vou chamar essa sua função receber dano, e eu quero que você receba essa quantidade de dano. Então, quando ele receber essa quantidade de dano, o player ele vai tratar esses valores. Então, se a quantidade for maior que 20% da minha vida, eu só vou receber 20% do dano. Agora, se a quantidade do meu dano não for maior que 20% da minha vida, então eu recebo o dano normal. Não vou diminuir ali nem nada. Então, eu estou tratando como eu vou mudar o valor dano. Perdão, o valor da vida. Porque eu criei essa função, eu criei esse bloco
que vai me ajudar a tratar como que eu vou alterar esse valor. Então, o conceito de encapsulamento, essa capacidade que a classe tem, que essa instância tem, de deixar protegida, de deixar pública, de deixar privada, de como você vai alterar esses valores. Então, é mais protegido, né, por assim dizer. Você não vai deixar tudo público, você não vai deixar tudo ali, ó, solto, livre, para todo mundo ter acesso, para todas as instâncias terem acesso. E até mesmo durante, né, a sua programação, durante o desenvolvimento do seu projeto, você não acabar se perdendo diante de tanto, sei lá, de tanta informação, assim, de tanta variável aparecendo na sua tela, assim. Então, é importante manter, tipo, saber qual variável tem que ser privada, qual variável tem que ser pública, qual variável tem que ser protegida enfim. Então, como vocês podem olhar, esses três fundamentos de orientação a objeto, né, herança, polimorfismo e encapsulamento, podem ser aplicados em jogos. Eles podem, tem como utilizar isso para poder aplicar em um jogo. Então, puxando o exemplo do Minecraft de novo, eu não tenho acesso ao código-fonte deles, mas com certeza eles têm esse conceito de orientação a objetos, tem esse conceito de mudar a vida, de utilizar a classe base para poder servir de molde, né, para poder servir de molde para os outros tipos de classe. Então, temos todas essas coisas da programação orientada a objeto que conseguem ser aplicadas em jogos. Então, existem diversas maneiras, até puxando aqui um exemplo aqui, Uno, o jogo Uno, o jogo virtual, né, o de celular, sem ser o de carta mesmo, o jogo Uno. Podemos chutar aqui que tem a classe carta, e a classe carta lá tem os seus valores. Porém, eu tenho uma classe chamada carta especial. E essa carta especial vai ter os seus outros valores e vai ter o seu comportamento único. Que carta especial pode ser essa? Sei lá, um +4. Se você quiser terminar sua amizade com um amigo, você está com +4. Então, tem esse comportamento especial que ela não deixa de ser uma carta, ela é uma carta, continua sendo, está lá no seu baralho, porém ela vai ser diferente das demais cartas básicas que tem. Mas ela vai ter, né, a classe base, por assim dizer, carta, vai ter essas informações de cor, número, de pontos, né? Porque estava lendo recentemente a regra do Uno, tem pontos. Os criadores de Uno, para mim, assim, os criadores de Uno, eles criaram o baralho, as cartas, e a gente cria as regras. Valeu o Uno, mas não precisa criar as regras. Pode deixar que com o resto que a gente cuida. Então, tem pontos, por assim dizer, né? Seguindo essa regra do Uno real, tem pontos. Então a gente consegue aplicar essa orientação a objeto, né, nos jogos. Esse repositório, esse projeto, essa apresentação, eu deixei disponível no meu repositório do GitHub. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, esse aqui é o meu nick, é meu usuário do GitHub. Mas se vocês quiserem acessar diretamente o código, porque eu subi o projeto inteiro, então vai ter imagens, vai ter outros tipos de arquivos. Mas se vocês quiserem ver realmente somente o código, vocês entram na pasta Assets e depois a pasta Scripts, e lá dentro vai ter todos os códigos que eu criei para a apresentação desse projeto. E lá vocês podem ver realmente a orientação a objeto sendo aplicada, de como eu fiz, né? Vai ter também códigos relacionados a comandos de como botar o personagem, enfim, mas isso aqui não vem ao caso. Mas eu acho que no mais é isso. Eu espero ter passado ter dado um pouco de como, né, aplicar essa orientação a objetos, né, nos jogos. Foi uma apresentação bem rápida mesmo, porque eu não queria aprofundar tanto, assim, até porque a orientação a objeto é chato de entender, mas não é difícil de passar, não é difícil de realmente, não é muito grande, né, este conteúdo. Isso é um pouco complexo de entender, porque é algo que, sabe, por mais que por mais objeto que seja, é um pouco abstrato, sabe? Você conseguir imaginar instâncias, conseguir imaginar personagens, como uma coisa pode se comportar unicamente de uma outra, se elas são do mesmo tipo. Então, é um pouco difícil realmente, tipo, seguir se adaptar com isso, mas em questão de quantidade, né, não é muita coisa, é bem simples. Então, com prática realmente vai pegando melhor, entendendo melhor, vai dando um clique na mente, né, tipo, beleza, saquei, tá desse jeito que funciona. Então, acho que no mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem, se vocês depois quiserem me seguir nas redes sociais, eu esqueci de colocar aqui, perdão, mas depois se quiser entrar em contato comigo, pelo Teams, enfim, estou aí. E no mais é isso, gente. Obrigado.
Muito obrigada, Pedro. Foi ótimo. Deixa eu te perguntar, essa Hum, plataforma que você está usando aí para mexer com os bichinhos é um software? Tipo assim, que você mesmo sim. fez os bichinhos ou é tipo um PowerPoint que você já programou os bichinhos para fazerem Não, o que eles têm então, que eu fazer? pensei, eu tô utilizando uma game engine, que é, Ah, para sim. poder desenvolver o jogo. Então, eu pensei inicialmente em fazer os slides realmente em PowerPoint, mas eu queria, sabe, já que eu tô falando de jogos, então deixa eu colocar um jogo no meio aqui. Então, eu meio que queria a apresentação na game engine chamada Unity, é bem famosa, acho que Ah, sim. é bem de mercado essa engine. No meu trabalho utiliza bastante. E eu fiz o jogo e depois eu fiz os slides lá mesmo. Então tá tudo lá. Gente, eu achei super legal os bichinhos mexendo, você mexendo com os bichinhos. Gente, que incrível! Então, muito obrigada, viu, Pedro? Foi ótima Nada, que palestra, isso. deu Eu para que agradeço, ver gente. direitinho a